Olá, meus amigos, um bom fim de semana a todos. O Campeonato Brasileiro chega ao primeiro terço, ao fim do primeiro terço. Se formos dividir em três fases assim, 38 rodadas, não dá divisão exata, mas 13 rodadas seria aquele que marca o fim desse primeiro terço, mesmo porque tem times com 12 jogos ainda, até com 11. Né? E o panorama, por enquanto, no final desse primeiro terço, é o Galo na frente e a turma atrás. A concorrência atrás passa a ser o time a ser batido. Talvez não seja o melhor time do país, mas é o melhor time da competição e que joga o melhor futebol, mais convincente, mais encantador, que mais nos atrai pelo estilo incansável do Sampaoli. É um estilo inclemente que faz o adversário, subjuga o adversário, parte para cima. E foi assim que ele não empatou nenhum jogo. Ele é o único que tem 8 vitórias. É o único time com 8 vitórias, ele tem 3 derrotas, ele tem 11 jogos, é um dos que tem 11, ele ainda não chega ao terço, mas os demais, na maioria chega. Então essa é a toada aí de quem vai seguir o Galo na frente. Serão 3 jogos no sábado, Grêmio e Internacional às 17 horas, Palmeiras e Ceará às 19 horas, Bragantino e Corinthians às 21. No domingo às 11 horas, Botafogo e Fluminense, às 16, Flamengo e Atlético Paranaense, Coritiba e São Paulo. Às 18h15, Goiás e Santos, Fortaleza e Atlético e Bahia e Sport. E às 20h30, o jogo do líder, Atlético Mineiro e Vasco. Vamos a cada jogo aí. Grêmio Internacional é um jogo estranho, porque o Grêmio ganhou praticamente todas do Inter esse ano, empataram um jogo no primeiro turno da Libertadores, o Grêmio ganhou as outras 4. E isso tem pesado contra o Eduardo Cudê no Inter. Essa sucessão de derrotas em clássico contra o Grêmio. Perdeu há pouco tempo no segundo turno da fase de grupo da Libertadores. E o Grêmio já está classificado para a segunda fase. O Inter terá de confirmar sua classificação. Né, depende do empate na volta daqui a 3 semanas, mais ou menos. Então o Grêmio é um favorito pelo que aconteceu este ano, mas não pelo futebol que tem jogado. Se bem que o Inter, que andou jogando um melhor futebol do que o Grêmio na competição, está muito mais bem colocado, também caiu nas últimas rodadas. Né? Então é um jogo que o Inter tem esse desafio extra, vencer um adversário que ele não tem conseguido superar e interromper, estancar aquela estagnação que ele deu na tabela, permitiu a ultrapassagem do Atlético Mineiro e a fuga um pouco do Atlético aí na rodada, na tabela. O Grêmio está em 15º, situação perigosa, e o Inter é o vice-líder ainda. Não há por que poupar jogadores, porque não teremos Libertadores no meio de semana. Então não há por quê. Então é para ir. A tendência é os dois times irem com a força máxima, e são forças equilibradas. Só que o psicológico deste jogo em si, que é um clássico extraordinário, tem pesado um pouco para o lado do time do Renato Gaúcho. Às 19 horas, Palmeiras e Ceará. O Palmeiras, à exceção do jogo no Flamengo, teoricamente seria favorito contra qualquer time. Mas o que você pode esperar do Palmeiras? Ser o rei dos empates. É o time que mais empata, 7 empates na competição. Né? Ele tem um jogamento também, mas empata pra burra. Está invicto, é o único invicto. Né? Ele vem de uma boa goleada sobre o Bolívar na Libertadores, que se garantiu a classificação dele em primeiro do seu grupo para a segunda fase. Ele está em 4º lugar na tabela do Brasileiro. Poderia estar mais bem colocado se não empatasse tanto. E pega um time tinhoso. O Ceará é um time muito bem armado, né, pelo Guto Ferreira, um time que faz jogos bons, tanto dentro quanto fora de casa, mas às vezes perde. O dia perdeu do Goiás, empatou com o Goiás ali, um jogo duro, em casa. Né? Então é um time que tem seus limites. O limite é muito inferior ao que o Palmeiras pode oferecer. O Palmeiras está no limite, está num sarrafo muito baixo em relação ao poderio do seu elenco. É de esperar que o Palmeiras se solte um pouco, revigorado para essa goleada da Libertadores, se solte um pouco contra o time que é inferior, embora muito bem armadinho, que é o Ceará. Às 21 horas, um duelo, o Palmeiras é 4º, Ceará 12º, né? Às 21 horas, um duelo Paulista, Bragantino, 18º, Corinthians 14º. Briga de cachorro ganha. É um dos 3 jogos da rodada que é uma briga direta por posição, porque apesar de 4 posições na frente, a pontuação do Corinthians não é tão superior assim a do Bragantino, ele pode ser ultrapassado pelo rival na tabela ali. E o Bragantino tem jogado um futebol nas últimas rodadas superior ao do Corinthians, que não se encontra. Né? O Coelho ainda já está na interinidade dele ali, depois do Thiago Nunes, não consegue fazer o time evoluir, e o Bragantino
deu uma evoluída, sob a direção do Maurício Barbieri, o time deu uma subidinha, os garotos estão começando a ganhar confiança, e jogando em casa é um time que tende a impor sérias dificuldades ao time corintiano. Eu diria até que, pelo momento, o Bragantino seja até tem um ligeiro favoritismo nesse jogo aí. Domingo, Botafogo e Fluminense. Botafogo é o 19º, um time de uma vitória só, e ganhou justamente do líder do Atlético, né? Acabou de perder o técnico Paulo Tuori, foi demitido, se demitiu, foi como um acordo, ele vai continuar no clube. Certo é que o filho do Lazzaroni, o Bruno Lazzaroni, será o treinador a partir de agora. Ele era auxiliar do Tuori, vai ganhar sua primeira chance como treinador de time aí de ponta, logo tentando tirar o Botafogo da penúltima posição. E só é penúltima porque o Goiás tem 3 jogos a menos atrás, muito provavelmente. O Fluminense é o 7º, largou bem no campeonato, deu uma parada, recuperou, tem resultados irregulares, se não escala muitos veteranos juntos ao time que faz da velocidade uma das suas armas. O Nenê se adapta muito bem, apesar de seus quase 40 anos, ele se adapta bem a esse jogo de velocidade, mas não pode ter o Fred do lado. Ele tendo o Fred do lado já tem que mudar um pouco o estilo. O Fred já não suporta mais esse rigor desse futebol de intensidade. Ele tem que ser mais bem aproveitado pontualmente. Você não vai abrir mão simplesmente dele, mas pontualmente pode usá-lo ali, né, o que o Odair Hellmann tenta fazer. O Fluminense tem mais chance de vencer esse jogo. O Botafogo é um time muito frágil. Um time andou jogando bem, mas o limite dele é muito tênue, né? Então é um time que vai brigar contra o rebaixamento. E o Fluminense parece que não. Às 16 horas, o Flamengo e o Atlético. O Flamengo andou se encontrando nos últimos dias, graças à garotada que deu um ar novo ao time, revigorou o ar lá do Ninho do Urubu. O time deu uma melhorada. Empatou com o Palmeiras jogando muito bem, com o time todo remendado, o Palmeiras inteiro, empatou aqui em São Paulo, né? Vem de vitória na Libertadores, vitória de goleada sobre o Independente Del Valle por 4-0, que lhe garantiu nas oitavas de final. Então o Flamengo está mais ou menos respirando. Os jogadores que estavam infectados estão voltando, o problema passa a ser dos outros, porque eles estão voltando aparentemente com uma certa imunidade aí, e com opções. Né? O Domenech Torrente, que ainda não está podendo dirigir o time, mas o Jordi Guerreiro, muito bem antenado com ele ali, está dirigindo bem. Então é um time que ganha opções com essa garotada acontecendo aí, mas os veteranos voltando. E o Atlético é um time que também está bem na Libertadores, se classificou, né? É um time que fazendo boa campanha na Libertadores. O Flamengo é 6º, o Atlético é o 11º. No Brasileiro, ameaça, esboça uma reação ali, mas o Flamengo jogando inteiro, o Flamengo é favorito. Apesar do Atlético ter melhorado nas últimas rodadas, mas o Atlético perdeu substância em relação aos anos anteriores. Parece que o Eduardo Barros vai ficar definitivo no time, como já houve com o Thiago Nunes no ano anterior, há 2 anos aí. Coritiba e São Paulo. Coritiba 17º, São Paulo 3º. A rigor não seria um jogo de risco para o São Paulo. Mas todo jogo de risco é de risco para o São Paulo, porque o time não engrena. Aquele futebol do Fernando Diniz de toque, de sair jogando desde de tarde, de propor o jogo, de ter a posse de bola, funciona às vezes, não funciona outras. O time está bem ainda no Brasileiro, está brigando ali pelo topo ali, mas acaba de ser eliminado da Libertadores. Vai tentar uma vaga na Sul-Americana, perdeu do River, até 2-1 não é um placar, né? Perdeu do River é normal até, né, na Argentina, mas é um time que não está agradando. Mas o Coritiba também é outro que não desenvolve. 17º, vai brigar para não cair, é um time que tem poucos jogadores, o elenco limitado, o Jorginho já começa a correr risco ali. Então é um jogo para o São Paulo se reabilitar, mesmo jogando fora de casa, mas não tem torcida. O jogo sem torcida dilui muito. O visitante pode jogar com muito mais tranquilidade. O problema é saber se o São Paulo terá essa tranquilidade. Goiás e Santos, às 18h15. O Goiás é o 20º, mas tem 3 jogos a menos, por exemplo, que o Botafogo está na frente dele. E o Goiás já fez um bom jogo lá em Fortaleza contra o Ceará, colheu um bom empate com o Fortaleza, com o Ceará, chegou a sair vencendo, levou virada, empatou nos acréscimos. Mas o Santos também é um time que tem começando a jogar bem, sob a direção do Cuca. O Marinho e o Soteldo são armas muito boas, o Santos já jogou bem, João Paulo no gol. É um time que começa a encorpar, o Cuca começa a dar confiança para esse time. Precisa que ter um 9 que defina. O Ramiel não parece ser esse cara. Quem sabe o Caio Jorge, né? Então o Santos tem mais chance de ganhar, embora o Goiás tenha melhorado nas últimas rodadas aí. Agora vai estrear o técnico Anderson Moreira, né? Que foi responsável pelo acesso do Goiás há alguns anos atrás, já deu um título da Série B ao Goiás aí. Fortaleza e Atlético Goianiense. Fortaleza é o 10º, Atlético Goianiense é o 13º. 2 times que jogam bem.
dentro das suas limitações, dentro de suas propostas, dentro de suas possibilidades. Dois times que jogam bem, agradam à vista. Fortaleza tem um elenco superior, talvez seja o melhor elenco do Nordeste, bem dirigido pelo Rogério Ceni, né? E o Atlético Goianiense, o Wagner Mancini também fazendo um trabalho, tirando esse tira-leite de pedra ali. É um time que tem feito bons jogos, vendido caro algumas derrotas, colhido algumas vitórias importantes, conseguiu escapar da zona de rebaixamento. É um jogo de briga direta de posição também, né? Esse jogo também tem uma certa briga direta por posição aí, né? Então é um jogo mais indefinido, talvez, desses todos aí. Bahia e Sport. O Bahia é o 16º, o Sport é o 8º. O Sport está numa colocação muito melhor. O Bahia tem um grupo de jogadores superior, mas desandou a maionese do Bahia. O Roger Machado saiu, aí agora o Mano Menezes entrou, perdeu as 3 primeiras, mas ganhou a última e bem, fora de casa, seu Botafogo. Saiu da zona de rebaixamento, né? Conseguiu escapar uma posição acima, mas saiu. É um time com elenco muito superior do Sport e vai jogar em casa, né? É um elenco, é de se esperar que o Bahia, tranquilizado pela vitória sobre o Botafogo no Newton Santos, se imponha ao Sport, que faz alguns bons jogos sob a direção de Jair Ventura, mas é um time mais limitado do que o Bahia. E o Atlético Mineiro contra o Vasco, o favoritismo absoluto do Atlético, que tem ganhado todos os jogos em casa, é o único time que ganhou todos os jogos em casa. Mineirão virou um terreiro para ele ali. Mesmo quando joga mal, ele vence, porque ele procura o gol o tempo todo, de uma intensidade tal, desde o início, fustiga o adversário, aperta, é um torniquete, é um inferno para o adversário. Mesmo sem o calor da torcida, que é importante na história do Atlético, o Sampaoli fez um estilo de jogo intenso demais. O time mais intenso do Atlético dos últimos tempos. E não é o galo doido do Cuca, não, porque esse time é organizado e tem um repertório variado de jogadas, consegue mudar a tática, mudar dentro, sem trocar jogador, consegue inverter para o jogador de posição. O Sampaoli consegue ter o comando do time e convencer os jogadores. Eles compraram a ideia dele. É um time que se multiplica dentro de campo. Parece que tem muito mais jogadores que o adversário. Então o Vasco vai penar. O Vasco não vence alguns jogos, ficou 3 jogos sem fazer gol, fez no último, mas não ganhou. Então é um time, está em quinto ainda, porque ele acumulou uma gordura no início. Mas não é um lugar normal para esse time do Vasco, pelo grupo limitado que ele tem. E o Atlético Mineiro tem um certo favoritismo aí. Certo não, tem um total favoritismo aí. E vamos ver o que vai acontecer aí, né? Mas o Galo, a tendência é que ganhe e mantenha a sua frente, partindo para o segundo terço do campeonato com a turma atrás dele. É isso aí, meus amigos. Fique com a gente, até a próxima.